Vamos lá, pessoal? Tudo bem? Eu sou o professor Orlando Júnior e vamos continuando aqui com o direito constitucional. Vamos continuar aqui, então, falando sobre a classificação das constituições. Beleza? Nós já falamos de algumas classificações, então vamos agora aqui para uma outra classificação. Vamos falar agora, lembrando aqui, estamos falando da classificação das constituições. Próxima classificação, pessoal, é quanto à extensão. Quanto à extensão, a Constituição ela pode ser analítica ou prolixa, sintética ou concisa. Pessoal, olha aqui. Vamos lá, o que é uma Constituição analítica ou prolixa? É uma Constituição grande, né? Onde nós temos ali um conteúdo extenso. Pessoal, vejam bem, essa classificação aqui ela é muito tranquila, né? Constituição analítica é aquela Constituição cheia, aquela Constituição volumosa, extensiva, expansiva. Tudo que der ideia de grande, você pode imputar, então, para a Constituição, no caso, analítica ou prolixa. Veja um exemplo aqui da Constituição de 88. Pessoal, a nossa Constituição de 88, só o seu corpo principal é formado por 250 artigos, sendo que cada artigo tem vários incisos, alíneas, parágrafos, tem artigos que têm itens. Então, a nossa Constituição ela é uma Constituição extremamente extensa, né? Por isso, a nossa Constituição de 88, ela é considerada como uma Constituição analítica ou prolixa. Diferentemente, nós temos as Constituições sintéticas, as Constituições concisas. Constituição sintética, então nós podemos colocá-la que é uma Constituição pequena, né? Podemos colocar aqui que é uma Constituição resumida, né? De conteúdo aqui abreviado, muitas vezes. Beleza? Vejam bem, o que acontece? Então, a nossa Constituição, ela acaba sendo uma Constituição analítica, também pelo fato de ser uma Constituição formal quanto ao seu conteúdo. Então, muita coisa insere-se no texto da Constituição. Beleza? Um exemplo de uma Constituição sintética, o exemplo clássico que nós temos, é da Constituição dos Estados Unidos, que é composta por 7 artigos. Né? Então, assim, uma Constituição enxuta, uma Constituição pequena, comparando-se a outras como a Constituição brasileira. Então, quanto à extensão, a nossa é analítica ou prolixa, ou mais uma vez eu reitero, tudo que der ideia de grande, você pode colocar aí para as Constituições prolixas. Sexta classificação, agora essa aqui, ela é importante. Sexta classificação. Quanto à estabilidade, ou alguns falam quanto à alterabilidade. Pessoal, quanto à estabilidade, essa aqui eu vou colocando uma por uma, beleza? Uma primeira classificação aqui quanto à estabilidade é que a Constituição possa ser imutável. Acredito que aqui o nome ele já seja autoexplicativo. Constituição imutável é aquela que não admite alteração. Não é isso? Agora, pessoal, vejam, a Constituição imutável ela é uma Constituição sem lógica. Porque a Constituição, um dos maiores objetivos dela é andar ao lado da sociedade. Se a sociedade evolui, a Constituição tem que evoluir. Então, se a Constituição é imutável, se a Constituição não pode ser alterada, em pouquíssimo tempo ela vai virar uma Constituição antiga, uma Constituição ultrapassada, obsoleta e com certeza não vai conseguir regular os interesses, então, da sociedade. Beleza? Segunda classificação que nós temos aqui
é uma Constituição rígida. A Constituição rígida, né? Primeiro detalhe dela, ela pode ser alterada. Agora, para que você possa alterar uma Constituição rígida, nós vamos ter um procedimento, nós vamos fazer a exigência de um procedimento mais complexo, né? Agora, é um procedimento mais complexo comparando-se às demais leis. Como assim, professor? Presta atenção aqui, pessoal, agora, por favor. A nossa Constituição de 88 é uma Constituição rígida. Vocês vão ver que a nossa Constituição de 88 ela pode ser alterada. A nossa Constituição pode ser alterada por meio de emenda constitucional. Agora, veja um detalhe. Para você fazer uma emenda é algo extremamente laborioso, é algo extremamente complexo. No Brasil, para você alterar uma lei comum, uma lei complementar, uma lei ordinária, é uma facilidade muito maior, né? Por exemplo, vamos aprovar uma lei ordinária. Você vai passar em cada casa do Congresso, Câmara, Senado, um turno, né, em cada casa ali onde você vai ter que ter maioria relativa. São muitos legitimados para fazer o projeto de lei. Agora, para alterar a Constituição, não. O artigo 60 fala que para você alterar a Constituição, você tem que passar em 2 turnos em cada casa. Tem um quórum de 3/5. Nós temos várias limitações para emendar a Constituição. Então, vejam, a Constituição de 88 ela pode ser alterada, mas nós exigimos muito mais para alterar a Constituição do que para alterar uma lei. Se eu coloco essa exigência muito maior para alterar a Constituição, é porque ela é uma Constituição o quê? Rígida. Então, a Constituição de 88, ela é rígida. Uma terceira classificação que nós vamos ver é a Constituição flexível. O que é a Constituição flexível? Constituição flexível, ela pode ser alterada da mesma forma de uma lei comum. Como assim, professor? Olha aqui, e a Constituição flexível, às vezes pode ser um probleminha na hora da sua prova, vou explicar já já. Na Constituição flexível, o mesmo procedimento que eu uso para alterar a Constituição é o mesmo que eu vou usar para alterar qualquer lei do Estado. Não tem diferença de procedimento se eu estou alterando a Constituição ou se eu estou alterando uma lei. O mesmo trâmite legislativo para uma vai ser o mesmo processo legislativo para outra. Beleza? Agora, guardem essa tal dessa Constituição flexível, que eu vou puxar alguns detalhes aqui daqui a pouco que pode trazer problema na prova. Então, ó, Constituição rígida, eu coloco muito mais exigência que uma lei comum. Constituição flexível, eu altero da mesma forma de uma lei comum. Agora, nós temos um meio termo, né? Nós temos aqui uma quarta classificação, que é a Constituição semirrígida ou semiflexível. A Constituição semirrígida ou semiflexível é aquela que admite uma forma de alteração mista. Pessoal, olha aqui. Na Constituição semirrígida ou semiflexível, nós temos um procedimento híbrido, vamos dizer assim, um procedimento misto. A mesma Constituição, ela aceita a forma rígida e a mesma Constituição aceita a forma flexível. Por incrível que pareça, já tivemos uma Constituição no Brasil que foi assim, que foi a Constituição de 1824. Isso até cai muito aí, né, em algumas bancas. Vejam bem, para você ter uma noção. A Constituição de 24, no artigo 178, resumindo, ela falava que a parte importante, a parte material da Constituição tinha que ser alterada de forma rígida. Já a parte menos importante podia ser alterada de forma flexível. Então veja, na mesma Constituição você tinha 2 procedimentos de alteração de norma, né? Então, vamos colocar isso aí, porque de vez em quando cai em prova. A Constituição Federal de 1824, ela foi semirrígida ou semiflexível.
E uma última classificação aqui, que falam, é das constituições fixas. As constituições fixas é uma constituição que, vou até colocar aqui, ó, fixas, só pode ser alterada pelo poder constituinte originário. Presta atenção aqui. Imutável e fixa são coisas distintas. A Constituição imutável, ela não pode ser alterada de jeito nenhum. Só se você criar um novo Estado para você mudar aquela Constituição, né? Pela teoria. As Constituições fixas, elas podem ser alteradas. Mas para que você possa alterá-las, você tem que criar uma nova Constituição. Isso aí aconteceu na antiga União Soviética, né? Tá lá nas Constituições balanço deles e tudo, você criava por meio de uma outra Constituição, beleza? E tivemos outros exemplos aí, mundo afora. Mas vejam, imutável e fixas são coisas diferentes. Combinado? Agora, olha um detalhezinho aqui que eu também gosto de alertar. Alexandre de Moraes, um grande doutrinador do direito constitucional, ele fala de uma Constituição super rígida. E alguns vão chamá-la de semi-imutável. O que seria uma Constituição super rígida? É uma Constituição que parte dela pode ser alterada de forma rígida e parte dela não pode ser alterada, que no caso são as cláusulas pétreas. Mas espera aí, como nós sabemos, uma cláusula pétrea ela pode ser alterada sim. Uma cláusula pétrea pode ser modificada. O que uma cláusula pétrea não pode é ser abolida. Já prega o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Então, se porventura ele perguntar na sua prova, que ele afirmar que a nossa Constituição é super rígida ou semi-imutável, a questão está errada. A Constituição de 88, quanto à estabilidade, é uma Constituição o quê, pessoal? Rígida. Beleza? Só que agora presta atenção um detalhe. Falei então da estabilidade, da alterabilidade, falei que a nossa é rígida, expliquei as demais, beleza? Só que cuidado isso aqui ainda. Ó, vou apagar aqui porque eu preciso de espaço. Pessoal, olha aqui, por favor. Cuidado com essa questão. A Constituição rígida é o seguinte. A forma que você usa para alterar a Constituição é uma forma muito mais exigente que uma forma para alterar uma lei comum. Por exemplo, uma lei ordinária. Beleza? Então, ó, a forma que nós vamos usar para alterar a Constituição é uma forma mais exigente que para alterar uma outra lei. Por isso que você tem que entender o seguinte. Na Constituição rígida, cuidado com isso, nós temos supremacia formal da Constituição em relação às outras leis. Sendo assim, quando em uma Constituição rígida uma lei tenta ir contra a Constituição, quando ela vai contra a Constituição, essa lei tem que ser declarada o quê? Inconstitucional. Porque na Constituição rígida existe supremacia formal da Constituição em relação às demais leis. Amigão, olha aqui, por favor. Essa é a nossa. Essa é aquilo que você está acostumado, beleza? Lei contrariou a Constituição, inconstitucional. Só que você tem que tomar cuidado quando o abençoado do examinador colocar assim, ó. Em uma Constituição flexível, uma lei tem poder para revogar a Constituição. Não, para. Isso é inadmissível. Uma lei revogar a Constituição, isso é inadmissível. Em uma Constituição rígida. Só que ele te perguntou em uma Constituição flexível. Cuidado. Olha aqui. Vou apagar isso aqui. Pessoal, em uma Constituição flexível, o mesmo procedimento que você usa para alterar a Constituição é o mesmo que você vai usar para alterar uma lei comum. Por isso que em uma Constituição flexível, nós não temos supremacia, nós não temos hierarquia, nós temos isonomia entre as normas. Sendo assim, olha que coisa doida. Em uma Constituição flexível, uma lei pode revogar a Constituição pode revogar uma lei. Quem prevalece? Quem chega por último. A posterior vai revogar a anterior. Então vejam, olha aqui, meu olho. Em uma Constituição rígida, é inadmissível uma lei
e contra a Constituição. Se ela for, ela vai ser julgada inconstitucional, porque em Constituição rígida existe hierarquia entre a Constituição e as demais leis. Porém, em uma Constituição flexível, por não ter essa hierarquia, uma lei comum tem poder para contrariar e, consequentemente, revogar a Constituição Federal. Beleza? Muito cuidado com essa questão, isso costuma cair em prova. Próxima classificação. Vamos lá. Quanto à finalidade. Pessoal, quanto à finalidade, nós podemos colocá-la como Constituição garantia e como Constituição dirigente. Alguns ainda vão falar da Constituição balanço. Eu prefiro colocar só essas duas aqui. Vejam assim, a Constituição garantia, resumindo, é aquela que protege as normas existentes. Beleza? Agora tem um detalhezinho na garantia. Ela não se preocupa com o futuro. Como assim, professor? Olha aqui. A Constituição Garantia, ela possui mecanismos para proteção das normas existentes, porém ela não se preocupa em criar metas, em criar leis para o futuro. Então é uma Constituição que se preocupa com o passado e com o presente, assegurar aquilo que tem sem se preocupar com o que está por vir. Diferente é a Constituição dirigente. A Constituição dirigente, ela também possui mecanismos para proteção das normas existentes, obviamente. Né? Hoje as constituições elas vão ter que ter mecanismos de proteção de normas, né? Que são as garantias, né, constitucionais, e ela desenvolve leis para o futuro, que são aqui as tais normas programáticas. Beleza? Então, ó, a Constituição dirigente, ela também tem meios para proteção das normas ali que eles têm naquela situação, e ela vai se preocupar com o futuro. Ela tem metas, ela tem diretrizes, ela tem objetivos, ela tem normas programáticas. Ela está preocupada também com o futuro daquele Estado. A Constituição de 88, então, quanto à sua finalidade, ela é caracterizada pela doutrina como uma Constituição o quê? Dirigente. Beleza? Tranquilo? Outra classificação aqui. Outra classificação é quanto à correspondência com a realidade. Ou alguns colocam quanto aos, tá uma barrinha, quanto aos objetivos, e alguns falam quanto à efetividade. O que também podemos colocar como sentido ontológico de Constituição. É feito por Karl Levenstein. Acho que é assim. O nome bonito, né? Karl Levenstein. E aí, pessoal, o que acontece? Nesse sentido aqui, nós vamos dividir as normas em normativa, semânticas, nominativas ou nominais. Pessoal, a Constituição normativa é aquela cuja
as normas são cumpridas, cuja as normas são cumpridas pela sociedade. Beleza? E aqui na efetividade eles falam que ela tem uma efetividade máxima, né? Vejam, eu coloco as normas, né, na Constituição normativa e a sociedade voluntariamente cumpre, a sociedade voluntariamente respeita aquelas normas previstas na Constituição. Na Constituição semântica, as normas, elas não foram feitas muitas vezes para ser cumpridas, né? Porque aqui, no caso, na Constituição semântica, as normas, quando cumpridas, pelo uso da força. Porque aqui é simplesmente para legitimar um poder de fato, uma tirania, uma ditadura, né? Então a Constituição ali muitas vezes ela acaba sendo totalmente simbólica, né? Ali ele só coloca mesmo para dizer que tem uma Constituição, mas o foco não é aquele, o foco é manter a ditadura daquele local. E aqui falam que ela tem a efetividade mínima nesse caso. Porque a única coisa que eles visam aqui é legitimar um poder ali que impera naquela situação, naquele estado. E as constituições normativas ou nominais, muitas vezes elas até foram feitas para ser cumpridas, né? Porém, a sociedade não cumpre as normas. Aqui falam que o grau de efetividade dela é médio. Por quê? Porque essa aqui, diferente da semântica, a semântica, o intuito dela não é ser cumprido mesmo, não, tá nem aí, só tá lá para mascarar uma determinada situação. Mas a nominativa, ela até tem boa vontade, né? Ela até quer que, de fato, a Constituição seja cumprida, só que eles não conseguem, não têm mecanismos para fazer com que, então, as normas sejam cumpridas. Embora exista uma divergência aqui doutrinária, a nossa Constituição, nessa classificação, ela é colocada, então, como normativa. Então, quanto à correspondência com a realidade, objetivos, efetividade, a Constituição de 88 ela é normativa. Beleza? E uma última classificação aqui para fecharmos esse conteúdo, né, que nós vamos analisar, é quanto à ideologia. Quanto à ideologia, a Constituição pode ser socialista ou ela pode ser capitalista. A Constituição socialista, né, é aquela que busca a igualdade da sociedade. O princípio máximo de uma Constituição socialista é, de fato, a igualdade. É você conseguir ali, né, dar para todos, né, uma determinada condição e todos de forma isonômica, igualitária. Todos nós sabemos que esse não é o intuito da nossa Constituição de 88. Embora ela pregue o princípio da igualdade, né, mas muitas vezes é só uma igualdade meramente formal. A nossa Constituição ela é mais ligada à questão da liberdade, né, da livre iniciativa, né, de algo mais competitivo. Por isso, então, que a nossa Constituição ela é uma Constituição capitalista, que é aquela que toma por base a propriedade privada e a livre iniciativa. Propriedade privada, livre iniciativa, hoje, propriedade privada é uma das bases do artigo 5º, livre iniciativa é um dos fundamentos do nosso Estado, então é fato que nós somos uma Constituição capitalista. Ela está mais ligada com a questão da liberdade. Essa aqui ela está mais vinculada à questão da igualdade. Agora tem um detalhezinho. A Constituição capitalista ela é subdividida em dois tipos. Ela é subdividida em capitalista liberal
e capitalista social democrata. A Constituição capitalista liberal é aquela que o Estado não vai intervir nas relações econômicas. Ela não vai intervir nas relações ali do Estado. Isso aí é fruto do capitalismo liberal, do capitalismo clássico. Com o advento da Revolução Francesa, 1789, nós saímos daquele Estado intervencionista e partimos para um Estado abstencionista. Nós estávamos cansados daquele Estado que fazia tanto a ponto de abusar. Nós queríamos um Estado que não fizesse. Queríamos um Estado que fosse cada um por si e Deus por todos. Então essa não intervenção, esse estado negativo caracteriza o liberalismo clássico. Com o tempo, nós percebemos que a intervenção exacerbada prejudicava, mas a não intervenção também gerava muita desigualdade. Então nós pedimos assim, olha, nós queremos um Estado que venha intervir, mas venha intervir não para prejudicar, mas sim para moderar, para regular. É aí que vem o capitalismo social democrata, é aí que surge o Estado prestacionista, né? Então, aqui, o capitalismo social democrata, o Estado vai intervir, né? Só que vai intervir aqui, nós não podemos esquecer, de forma moderada. Então, hoje, quanto à ideologia, a nossa Constituição, ela é uma Constituição capitalista, social, democrata. Beleza? Capitalista, social, democrata. Então, veja, se eu colocar capitalista, sim, capitalista social, Constituição social, social-democrata, tá certo. E eu também posso colocar, ainda que quanto à ideologia, isso aqui tem uma certa divergência, mas eu posso colocar também quanto à ideologia, que a Constituição de 88, ela é eclética ou heterodoxa. Também não tem problema não, beleza? O que não pode cair é como sendo uma Constituição ortodoxa. Aí tá errado. A nossa, ela é heterodoxa ou eclética. Dessa forma, pessoal, nós falamos então sobre os sentidos, sobre os conceitos e sobre a classificação das constituições. Bons estudos e até a próxima!